Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou estar ministrando com vocês nesta tarde a ceia do Senhor. O porquê que o crente tem que tomar a ceia, ou porque nós temos que tomar a ceia. Qual é a importância da ceia do Senhor na nossa vida? Muitas vezes pessoas vêm tomar a ceia e ele nem sabe por que está tomando a ceia, ele nem sabe por que ele está participando. E a ceia do Senhor, ela é muito importante. Vocês nem imaginam o que a Bíblia vai nos ensinar aqui a este propósito. Qual o significado da nossa vida espiritual e também no físico, a ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26, versículo 30: E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Olha aqui para mim, fala assim comigo. E tendo cantado o louvor, saíram para o monte das oliveiras. É impressionante aqui o que este versículo começa a nos ensinar. O que, apóstolo? Puxa, tanta coisa, irmão. Se começarmos a analisar, a Bíblia tem tanta coisa para nos ensinar, não é verdade? Veja que logo depois da ceia, Jesus ter celebrado a ceia com seus discípulos, o partir do pão, o beber do cálice, eles cantaram um louvor. Alguns falam que Jesus, com seus apóstolos, seus discípulos, eles cantaram o Salmo 113 e o Salmo 118. Mas isso é só para fazer parte da mensagem. Mas o que mais me chama a atenção aqui é eles cantarem louvor, e até mesmo Jesus, que dali para frente começaria já a chegar o tempo de Jesus ser entregue. Dali Jesus foi para o Getsemane. Veja, mas só que Jesus, antes de ir para o Getsemane, que a agonia que ele iria passar, o momento que ele, ali Jesus, se colocou a orar, naquele momento pedindo para que o Pai afastasse dele o cálice, se possível, e parecia que havia um silêncio naquele momento. Aquele momento que Jesus sofria, e ele sabia o que ia acontecer, mas ele conseguiu, junto com os discípulos, cantar um hino. O que nós aprendemos aqui, às vezes, quando estamos passando por um momento difícil, ou estamos já sendo pressionados por uma situação, muitas vezes você não vê alguém cantando louvor, não vê nem sequer sair para buscar o Senhor. Muitos vezes nessa hora, quando está passando o momento, sabendo o que está acontecendo, ele se coloca a dizer: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar tudo. E Jesus, sabendo que ele seria entregue, seria traído por alguém que andou com ele 3 anos e meio, alguém que fazia parte da tesouraria, alguém que o trairia com um beijo, Judas Iscariotes. Mas Jesus aqui nos ensina: não importa o momento que estamos passando, o louvor tem que existir. Não importa o momento que eu enfrento a minha vida, o louvor tem que existir. O louvor é a gratidão, o louvor é a busca, o louvor impede a murmuração, o louvor fortalece, o louvor nos coloca de pé, o louvor nos aproxima mais de Deus, aleluia. O louvor nos renova. E quantos que nessa hora deixam de louvar, porque alguma coisa lhe acontece? Querido, será que você é assim? Quando alguma coisa te acontece, quando alguma coisa ocorre na tua vida que te entristece, te dá medo, te traz insegurança, você continua louvando ou você para? É algo muito sério que nós temos que sempre procurar pensar no que vamos falar na hora das ameaças que sofremos.
Ninguém aqui está isento de um dia passar por um Getsêmani na sua vida. Mas só que, abrindo aqui um parênteses, no Getsêmani foi o lugar que Jesus, ali um anjo depois foi até ele e o confortou. Sempre naquela hora que você está em angústia, ou estou sentindo uma agonia, estou sentindo um momento difícil, algo ruim, sempre Deus vai mandar um anjo para confortar você. Posso ouvir um amém na igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, seja o que for, cante, adore na presença do Senhor. Posso ouvir um amém na igreja? Olha aqui, vamos lá em João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Posso ouvir um amém na igreja? Irmão, veja que Jesus fala: quem comer da carne e beber do sangue, não significa literalmente comer a carne de Jesus, mas Jesus ali estava falando no momento de aliança espiritual. E quando Jesus fala assim: aquele que não comer da carne e beber do sangue, este não tem vida em vós mesmos. Ele é como se um morto-vivo, espiritualmente falando, uma pessoa que está só sobrevivendo. Mas quando uma pessoa, ela tem esta aliança com Jesus, Ele está dizendo: você vai ter vida em você. E quem vai gerar essa vida? O próprio Senhor. A vida de Deus, a vida que Ele está dizendo que é aquela que nos completa, que Ele fala assim: olha, que além de você ter vida, você terá a vida eterna, a garantia da salvação. Escute, ninguém aqui é eterno, nenhum de nós. Jesus preparou um lugar para você, o céu. Ele preparou uma morada. E o diabo todos os dias ele luta para tirar você desse plano, o plano da salvação. Ele tirar desse projeto de Deus e te levar para onde? Para o inferno. Não existe obras que salve. Obra não salva ninguém. Você pode ser o homem mais bom que tiver. Às vezes algumas pessoas me perguntam: mas puxa, por que fizeram o trabalho para mim? Eu sou tão bom. Irmão, basta estar vivo. Mas por que o inimigo, essas coisas acontecem? Eu faço tão bem para os outros. Mas existe alguém que não quer teu bem, que é o Satanás. E Jesus está dizendo aqui: olha, se você quer ter vida eterna, você tem que ter aliança comigo. E um dos símbolos da aliança, qual é? A ceia. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler o primeiro versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós,
para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque o que comedes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome ao passo que também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado a vós, fazei isto em memória de quem? Do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu, isto todas as vezes que o beberes em memória, fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Olha aqui para mim. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala: vocês estão cheios de divisão dentro da igreja. O apóstolo fala assim: ó, vocês estão tomando a ceia, versículo 18, ele está dizendo: vocês tomam a ceia na igreja. Então veja que tomar a ceia, você pode tomar tanto na igreja, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não me engano, se o versículo 40 ou 46, que fala que eles também partiam o pão nas casas, tomavam a ceia nas casas. Pode acontecer de eu ir na casa de alguém ministrar ceia para aquela pessoa, para aquele que está enfermo, para aquela pessoa que não pôde participar um dia. Mas também o apóstolo Paulo aqui mostra que a ceia de fato era ministrada dentro de uma igreja. Só que a forma que eles ministravam era como? A divisão que existia era o quê? A igreja de Corinto tinha uma divisão dizendo: aqueles que são da classe mais alta, eles se reuniam, a classe mais baixa se reuniam de um lado, eles não tomavam a ceia em comunhão. É como se tomasse ou comesse de qualquer jeito. E aqui o apóstolo Paulo começa a nos ensinar que a ceia do Senhor não é uma comida. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Nós estamos lembrando o que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando eu tomo a ceia, Jesus disse que aquele que comer do pão, ou seja, simboliza a carne, o corpo partido na cruz do Calvário. Fala assim, o pão. Fala, o pão simboliza o corpo partido. Segura. Irmão, a Bíblia fala, Isaías 53, 4 e 5, que Jesus levou sobre si todas o quê? Minhas dores, enfermidades, doenças, tudo aquilo que era ruim foi sobre ele. Posso ouvir um amém? Quando eu estou participando do pão, eu estou fazendo duas declarações no mundo espiritual. A primeira, eu estou dizendo assim: olha, eu estou participando da ceia e o pão simboliza que eu estou recebendo cura física. Posso ouvir amém? Porque quando Jesus foi para a cruz, aquele momento estava sendo lançado sobre ele todo o mal que existia em mim. Quando eu tomo a ceia, eu estou no mundo espiritual declarando. Tem gente que literalmente pode estar sendo curada na hora da ceia, porque o pão partido simboliza as doenças, as enfermidades que foi levado na cruz do Calvário. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, quando tomamos a ceia do Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual que tudo era mal, tudo ruim está sendo levado sobre o Senhor. E quando nós estamos fazendo isto, nós estamos também participando do sangue ou do suco. Naquele tempo levava-se tão a sério essa questão de aliança, e aliança entre eles eram feita com pão e vinho. Então, quando existia uma aliança forte, uma aliança que eles ali selavam com o pão e o vinho. E quando Jesus estava falando do sangue, ele fala que o sangue é a nova aliança. E quando uma pessoa está tomando a ceia, ele está fazendo uma aliança eterna com Cristo. Escute, mais uma coisa: esta aliança que eles faziam entre eles do pão e vinho, Jesus está nos ensinando que quando eles faziam esta aliança, eles estavam declarando: esta aliança que eu faço com você, com o pão e com o vinho, eu estou dizendo, a minha vida se mistura com a tua a partir de hoje. Você não entendeu?
Quando eles faziam aliança do pão e do vinho, eles estavam declarando: a minha vida se mistura com a tua a partir de hoje. Segunda declaração que eles faziam: e também tudo que é meu passa a ser teu, tudo que é teu passa a ser meu. Quando eu estou pegando o cálice, eu estou declarando: Jesus, eu estou me misturando com o Senhor a partir de hoje. Eu estou declarando que tudo que é meu é teu, e Jesus está dizendo: e tudo que é meu é teu a partir de hoje, porque existe uma aliança. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, é uma aliança com o Senhor. Muitos, quando estão tomando a ceia do Senhor, não percebem essas coisas, eles não prestam atenção, ou às vezes nem são ensinados com esse propósito. E você pergunta: puxa, mas quem que pode tomar a ceia do Senhor? Irmão, existe aqueles que falam: só pode tomar a ceia aquele que é membro, só pode tomar a ceia aquele que batizou. Mas vamos olhar como que nós podemos dizer, se alguém que vem aqui nos visitar, eu posso dizer: você é membro? Ah, então não pode tomar, você não é membro. A ceia é algo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que aqui ele fala: a ceia é o teu momento com Deus, é você e o Senhor examinando-se, pois, a si mesmo. A Bíblia não fala, nunca falou, que preciso batizar primeiro para depois tomar ceia, mas eu preciso ter uma conversão genuína, porque aquele momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a ter a vida do Senhor dentro de mim. Posso ouvir um amém? Mas isso não significa que nós não precisamos batizar, mas estou dizendo, naquele momento, naquela hora, não existe esta regra. A regra que o apóstolo Paulo fala, vamos ler aqui, versículo 27, olha aqui, do capítulo 11 de 1 Coríntios. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Olha aqui, eu não posso olhar para a sua vida, mesmo te conhecendo e sabendo que você existe algum probleminha na tua vida, que você me confidenciou, eu olhar para você e dizer assim: irmão, você está em pecado. Jamais eu posso fazer isso. Por que eu não posso, apóstolo? Porque Judas Iscariotes tomou a ceia. Judas, mesmo sendo quem ele era, ele tomou. Judas, ele era, além de tudo, metia a mão na tesouraria do Senhor, porque o ministério de Jesus era muito próspero, tão próspero que os discípulos nem perceberam. E no dia da ceia, Jesus disse assim: olha, aquele que eu molhar um bocado de pão e entregar, esse será o traidor. E por isso que nós aqui entendemos que a ceia é partir do pão. Existe uma outra igreja que dá um pão meio que molhado na boca de cada um. Aquilo existe um simbolismo terrível no mundo espiritual, porque cada um que está recebendo está sendo chamado de traidor. Posso ouvir um amém? Está dando para entender? Amém? Então veja que aqui Judas, ele participou da ceia mesmo sendo quem ele era. E Jesus nos ensina: cada um vai dar conta daquilo que faz. Porque aquele que tomar a ceia indignamente, de qualquer jeito, ele se torna réu, culpado, faz parte do que aconteceu com Jesus. Então nós não podemos de forma alguma olhar para uma pessoa que possa, até um obreiro, estar em disciplina ministerial, dizer a ele: olha, você está em disciplina, você não pode tomar a ceia. De jeito nenhum. A ceia é o meu particular com Deus. Só que tem um detalhe: apóstolo, hoje eu vou tomar a ceia, vou me arrepender, porque eu quero fundir a minha vida totalmente com Cristo.
Eu quero declarar no mundo espiritual que a partir de hoje eu vou ter aliança com o Senhor totalmente. Mas chega amanhã, você faz errado de novo. Você tem que ter consciência do seguinte: que quando você se arrepende, Jesus te purifica de todo o pecado. Você sabe o que significa o cálice? O cálice simboliza o sangue de Jesus. Irmão, no Egito, quando Deus ia mandar a última praga, a praga dos primogênitos, o Senhor pede para que pegasse um cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria, e toda a casa que tivesse a marca do sangue, aquele anjo da morte não tocaria. Eu pensei que você ia dar glória, mas tudo bem. E também o sangue simboliza purificação, expiação. Somos libertos, somos purificados do pecado. Então, quando eu estou tomando o cálice, há um simbolismo tremendo na minha vida. Eu estou declarando que, através deste ato, que lembra o sangue de Jesus, está sobre a minha vida, está sobre a minha família. Demônio nenhum pode tocar na tua casa, demônio nenhum pode tocar na porta da tua casa. Vai dando glória, irmão. Ele pode daqui 5, 20, 30 metros, sei lá quanto, gritar. Ele vai gritar, porque a Bíblia diz que ele fica rugindo como um leão. Então ele fica gritando, louco, querendo te comer, te tragar, te matar. Só que quando ele, que quer ser leão, mas não é leão coisa nenhuma, escute, quando ele pensa em te atacar, ele vem atrás de você. Atrás de você está o leão verdadeiro, está o leão da tribo de Judá. Quando ele vem, ele se torna um gatinho, tem que sair correndo. Por quê? Porque você faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Agora escute, apóstolo, eu não tomo a ceia porque, sabe, eu estou com uma vida meio errada, né? Estou pisando na jaca, aí estou bola fora, pecando. Então você sabe, né? Eu tenho temor de Deus, né? Eu tenho temor do Senhor, né? Então eu prefiro vir para o culto só assistir e continuar com meu filhotinho de estimação, que é o pecado. Escute uma coisa, querido. Mesmo você entendendo dessa forma, de não participar da ceia, que é um temor de Deus para você, você está sendo enganado. Você está enganando a você mesmo. Porque Jesus mesmo disse que aquele que não comer e não beber, esse não tem vida eterna. Então não adianta, querido, você, por um certo temor, dizer: eu não vou participar da ceia, porque eu estou errado, estou falhando. Então quer dizer que ainda você não foi liberto. Mas quando a minha vida é fundida com Cristo, é a vida de Deus em mim. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, quando você toma ceia, você está dizendo não para o pecado. Uma passagem muito interessante, eu quero que você abra comigo em 1 João, capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1. Versículo 8. Quem cantou, diga amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Duas coisas: perdão e purificação.
Fala assim comigo. Quando eu me arrependo, fala assim: quando eu me arrependo, eu sou perdoado e purificado. Através do quê? O sangue. Existem pessoas que pedem perdão, mas continua fazendo, pisando na bola. O que é isso? Não foi purificado, não foi abençoado. Irmão, quantas pessoas falam: puxa, eu tentei, eu quis, foi um perdão que não foi verdadeiro. Ou até mesmo aquele que diz: olha, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa santa, pura. Geralmente aqueles que falam que são muito santos são os piores. Geralmente aquele que fica falando da vida dos outros são os piores. Sabia ou não? Aquele que fica falando da vida do outro, ele não consegue ver a vida dele. Jesus fala assim: você não consegue ver a trave que está no teu olho. É um pedaço de pau, né? Mas que nem trave. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos pedindo perdão, arrependimento, e Jesus nos purifica de todo o pecado. Só é purificado quem não pratica mais as mesmas coisas. Quem continua praticando não foi purificado. Jesus quer nos libertar. E cada ceia que nós tomamos, vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 11. Os diáconos já podem começar a se preparar. Primeira Coríntios capítulo 11. Versículo 26. Eu vou pedir para o Ministério do Louvor já se preparar, por favor. A hora já avança. Relógio aqui é brincadeira, irmão. Para quem te vê, já acabou o culto, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Olha aqui, ó. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciai a mão do Senhor até que Ele venha. Olha aqui para mim. Todas as vezes. Não está dizendo uma vez por mês, 2, 3. Apóstolo, eu quero ficar no cu das 9 e tomar ceia de novo. Aqui está dizendo todas as vezes. E também não está dizendo o dia que devemos tomar. Pode ser o primeiro domingo, depende da igreja. Pode ser o segundo, pode ser numa quarta, não sei, é porque domingo é a primícia. Primeiro domingo do mês é a primícia. Mas ele fala algo muito interessante. Vocês estão anunciando a morte do Senhor. Toda vez que eu vou tomar a ceia, eu estou lembrando o que Jesus fez lá atrás. A ceia me faz olhar para o passado. Jesus morrendo na cruz do Calvário. Quando eu estou tomando a ceia, eu também estou fazendo um outro anúncio. A Bíblia diz que eu estou anunciando a morte até que Ele venha, o arrebatamento. Queridos, a cada pão que nós partimos aqui a cada mês, nós estamos nos preparando para o grande dia, o arrebatamento da igreja. Se nós começarmos a olhar um pouquinho as páginas, as notícias em Israel, o que tem acontecido para lá, eu aprendi que Israel é o relógio de Deus. Lá está dizendo o tempo que está chegando do arrebatamento. Muitos crentes não têm se preocupado com esse dia. Querido, hoje o que está tendo de conversão, pessoas se convertendo a Jesus, o número está crescendo a cada dia. E muitos começam a falar: mas como isso? Irmão, Jesus, Ele está correndo, porque Ele não quer que ninguém fique. Nós estamos com a arca, Noé anunciando, vai ter dilúvio, e muitos zombavam de Noé.
Isso são palavras do apóstolo Florival, viu? Mas olhando, era um absurdo. Querido, vamos tentar imaginar uma coisa aqui. Você vai embora para sua casa, você tomou a ceia. E quando você vai dormir, de repente, a hora que você se vê, você está entrando na Nova Jerusalém. Possivelmente cada um com os seus 33 anos de idade de Cristo. Não sei, pode ser. Roupas brancas, branca, mais branca do que a neve, pura, como noiva, eu e você, enfileirados, como ovelha que vai atrás do seu pastor. Essa ceia foi a última que Jesus, a primeira e a última que Jesus fez. Eu não sei quantas ceias nós vamos tomar, mas imagine quando você chega naquele lugar e dá de encontro com aquele portão enorme, e Jesus, você procura Jesus, pergunta para outra noiva: onde está Jesus? E Jesus lá na frente para te receber. Ele vai fazer isso para você. Olha aqui, ele não vai dar tchau, ele não vai pular. Tem certeza que Jesus, como está em Apocalipse, ele vai fazer isso, ó. O que é isso, apóstolo? Ele vai mostrar os sinais dos cravos que ficou, e você vai olhar se é Jesus. Mas e aqueles que ficarem? Como será? Vai ser pior aqueles que são filhos de crente ou são crentes, que conhecem a palavra, que não se preocuparam no tempo da graça, tomar a ceia. Pode servir, pegar as bandejas. Irmão, hoje eu e você podemos ser salvo somente você se arrependendo, pedindo um perdão, confessando Jesus. No arrebatamento, quando se alguém ficar, ele vai ter que morrer. Não se pregará mais o evangelho como se pregamos aqui, com liberdade. Pessoas pregarão o evangelho dentro de túmulos para não serem vistos. Aqueles que ficarem não poderão mais andar livremente, não poderão até mesmo pegar um celular, ligar para um amigo e dizer: olha, Jesus arrebatou a igreja, se cuida. Serão pegos, serão rastreados. E aquele que é crente ficar, for pego, possivelmente sofrerá as mesmas dores que Jesus sofreu até a cruz do Calvário. Você sabe como é que Jesus apanhou? Você tem ideia que Jesus apanhou, as chibatadas que ele tomou? Em cada ponta daquele chicote havia uns latões que, quando batia nas suas costas, ia cortando todo ele. Aquela coroa de espinho que colocaram na cabeça do Senhor, não eram espinhos pequenininhos, aquele sanguinho correndo, não, eram espinhos grandes. E aqueles soldados pegaram aquela coroa, colocaram na sua cabeça e com um pedaço de pau encravaram a coroa na cabeça do Senhor. Você pode ler a Bíblia que está assim. Como será aqueles que vão ficar? Tomar a ceia. Eu estou trazendo cura para a minha vida, corpo. Eu estou ficando livre da enfermidade, cura física e cura espiritual. Tomar a ceia. Eu estou declarando que o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a minha casa.
tomar a ceia, estou dizendo que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Irmão, você quer uma pregação de maior vitória como essa, de saber o simbolismo da ceia para mim e para você? Jesus deixou a ceia como ordenança. Você quer vitória na tua vida? Quem quer vitória na sua vida? Levanta a sua mão. Você vai ter duas vitórias na sua vida. Duas. Uma aqui na terra e a segunda no céu. Só que para ter aqui na terra, eu tenho que estar em comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquele que não comer não tem vida em si mesmo. Curva a sua cabeça no seu lugar por um momento. Examine a sua vida. Veja se você hoje, o que você precisa dizer para Jesus? Os pecados que você cometeu, os erros, as mentiras, aquilo que você fez, você enganou, ou tem enganado você mesmo. Fale com Deus. Jesus, através do teu Espírito Santo, leva esse irmão, meu Pai, a fazer como o apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios 11:28. Examine-se, pois, a si mesmo, homem, que ele possa olhar para a sua vida e dizer: chega, eu não quero mais entristecer meu Senhor, eu quero tomar desta ceia, eu quero trazer para a minha vida bênção no meu corpo, na minha vida, e trazer o sangue de Jesus que protege, que me purifica, que me guarda. Por isso, Jesus, eu quero, Senhor, que esse irmão seja tocado profundamente pelo teu Espírito, e ele possa ser, Pai, corajoso, verdadeiro, e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei. Eu quero hoje fundir a minha vida com o Senhor. Senhor, obrigado. Mais uma ceia, mais um culto, que aqui nós estamos em sua casa, e eu consagro todos os elementos da ceia ao Senhor, e eu abençoo em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Fala: Jesus, eu te amo. Aleluia. Amém.